Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Shalom, Roseli. Paz do Senhor. Deixa eu ver se esse negócio tá... Melhorou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Já vamos orar para estar iniciando. Deus abençoe, Rô. Aleluia. Hoje nós iremos falar sobre oração. Algumas orações interessantes. Glória a Deus. Vou estar orando para dar início. E aí gostaria de falar com vocês, se vocês quiserem tá assistindo os outros vídeos. Eu já fiz o vídeo de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. E ontem foi de quem é o nosso Deus. E hoje eu vou estar explicando sobre oração. Amém? Está orando em nome de Jesus. Pai, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Senhor, que o Senhor venha preparar, Senhor, o teu povo para entender, Senhor, a importância da oração. A necessidade de orar e clamar a Ti, fazendo a diferença no nosso dia a dia, na nossa vontade de ter a Tua presença, na nossa sede, Senhor Jesus, da água, da fonte da vida, que és Tu, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor prepare o coração de cada uma das pessoas que vão estar assistindo esse vídeo, que eles venham entender essa importância e que venha gerar sobre eles uma sede de estar orando cada vez mais para que o Senhor esteja presente sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Shalom, Sema. Deus abençoe. Hoje eu vou estar falando sobre oração. Amigas, eu tô com saudade, hein? Não preciso se falar. Beijos. Vamos lá. O primeiro versículo que eu vou estar falando é o que eu sempre uso. Esse faz parte do meu dia a dia. Sempre. Mateus 6,6. Dia a dia de explicar, dia a dia de ensinar e de viver também. Mateus 6,6. E aí tá escrito lá. Tu, porém... Amém. Tu, porém, quando orares, vai ao teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e o teu pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Vamos lá. Então, que Jesus... Esse foi Jesus no Sermão da Montanha, explicando ao povo sobre oração. E aí ele vem falar, tu, porém, quando orares, vai pro teu quarto. Não significa que a gente tem que orar só dentro do quarto. Mas quando você tem... a cadeira dando trabalho. Quando você tem uma urgência, quando você tem uma necessidade de estar resolvendo, vai pro seu quarto. Oi, Lu. Tudo bem? Lu Oliveira. Oi, Gabi. Como é que você tá, Gabi? Então, aqui em Mateus 6,6, isso tem que estar na nossa vida. Tem que estar todos os dias. Porque é necessário que você entre no seu quarto, feche a porta e vai clamar ao Senhor. No secreto. Não tem... Muitas vezes a gente quer... os nossos problemas a gente quer resolver contando para um ou para outro, e a gente deixa a última opção, porque eu digo porque eu já fiz muito isso, a gente deixa a última opção para orar, e essa é a primeira opção. Peraí, como que eu vou resolver isso? Não sei.
a primeira opção é o quê? Ir para o seu quarto orar. Então, há essa necessidade de estarmos íntimos com o Senhor. E não é através, como eu já disse em outros vídeos, não é através da igreja, não é indo na igreja, no domingo, na igreja no meio da semana, que você vai ter intimidade com o Senhor. Não é através do culto. O culto é necessário. As pregações são necessárias para esclarecer, para nos ensinar. Mas se você quer ter intimidade com o nosso Pai, intimidade com o Espírito Santo de Deus, é Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta e vai clamar ao Senhor, que te vê lá no secreto. Amém? E aí, Jesus deu esse conselho, né, para todos. Para todos, por quê? O que ele queria dizer com isso? Porque por conta dos fariseus, né? Os fariseus, os saduceus, o povo era hipócrita. Porque eles, no dia que eles estavam de jejum, eles simplesmente ficavam lá na porta do templo orando. Levantavam, por isso que o Senhor tem aqui na palavra de Jesus falando que você levante, vai fazer escovar o seu dente, fazer a higiene normal. Porque eles não faziam nem isso. Eles queriam mostrar realmente para as pessoas que eles estavam orando, que eles estavam jejuando, que eles estavam pagando o preço. Só que eles não mostravam ao Senhor. No secreto não tinha isso. Só tinha isso fora, onde todo mundo via. E tem muita gente que é assim. A gente olha e fala, nossa, o fulano, né? Ele prega com a beleza, o fulano. Mas o secreto. O secreto não está funcionando na vida do fulano. E aí muitas vezes é só aparência. E aí ele vai falar aqui, no 7. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. Pois imaginam que devido seu muito falar serão ouvidos. O que ele quer dizer quando ele fala para a gente não usar de repetição? Então vou orar, porque eu lembro que interpretava assim, ora hoje, não precisa orar amanhã. Não é sobre isso a palavra. É para você não orar a mesma coisa. Por exemplo, vai ficar meia hora orando, vai ficar falando as mesmas coisas. Naquele momento, não. Mas hoje você ora, amanhã você ora, a não ser que você entrega na mão de Deus. Senhor, eu não dou conta mais de resolver isso. Então, eu vou entregar nas suas mãos. Aí você vai descansar. Não adianta entregar nas mãos do Senhor e ficar toda hora, Pai, que hora que você vai resolver? Isso também não resolve, tá? Isso não funciona. Então, se você entregou, entregue. Não vai ficar orando. Caso você não entregou, você vai orar. Hoje, por aquele problema, o problema amanhã vai estar lá. Você vai orar pelo problema novamente. E é isso. Não precisa orar 10 vezes uma oração. Fiquei meia hora orando. Você falou o quê? Falou a mesma frase umas meia hora. É sobre isso as repetições. E aí a gente vai para a segunda parte. Que hoje o nosso tema é oração. E aí eu quero explicar um pouquinho sobre a oração mundial, né? A oração bíblica mundial que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. E aí ele vai falar, deixa eu ver, do 8 ao 13. Portanto, vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo que tendes necessidade, antes mesmo que peçais. Então, o Senhor já sabe. Tem muitas pessoas que falam, não, Deus sabe, eu não vou pedir. Não, peça. Peça, ore, clame, lembre ao Senhor. Mas, como eu disse, se você entregou, entregue. Não fique pegando toda hora das mãos do Senhor. E aí, vamos lá. Por essa razão, vos oreis assim. Aí, o Senhor Jesus nos ensinou como orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzes à tentação. Esse telefone tá uma benção hoje, né? Não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém.
E aí, quando ele fala assim, Pai Nosso, o Pai não é só dele, o Pai é nosso. Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Quando a gente for orar, eu vou dar uma explicada o que significa esses detalhes. Então, a oração nossa deve ser baseada nisso daqui. Baseado na necessidade de orar o Pai Nosso. E a gente quer fazer uma oração diferente, mas a base é essa. Primeiro que a gente deve lembrar é que o Pai é nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só do fulano, o Pai é de todos. O nosso Pai, o nosso Iavé é de todos. E aí ele fala, Pai Nosso, que é nosso, meu, seu, da nossa família. Pai Nosso, que estás no céu. Não é uma novidade, a gente sabe que o Pai está lá. E aí vem, santificado seja o teu nome. Então, a partir do momento em que você... Porque ali você já está convidando. Quando você fala Pai Nosso, você está chamando o Pai para a sua oração. E aí, quando você vem, chamou o Pai, Pai Nosso, seja presente. E o Senhor que está no céu, vem estar presente aqui, nesta oração. E aí vem, santificado seja o vosso nome. Então, isso quer dizer para a gente engrandecer. Santificado é o teu nome. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Tua é a majestade. Salmos tem muitas formas de engrandecer o nome do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor pode tudo. Senhor, eu sei que o Senhor é o Deus que provê tudo. O Senhor é o Pai que vai prover o que eu precisar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é digno de honra. Senhor, eu dedico a minha honra a Ti. Isso é engrandecer ao Pai. Aí a oração vem, seja feita a sua vontade. E a questão é essa, qual que é a vontade do Pai? Porque a partir do momento que nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade, é como se a gente tirasse as mãos. A gente lavou as mãos. Seja feita a tua vontade, então a gente tem que clamar, Senhor, faz a tua vontade sobre a minha vida. Faz a sua vontade juntamente, né, nesse problema que eu estou precisando. Senhor, faz a tua vontade, cumpre em mim o que o Senhor quer. Cumpre em mim o que o Senhor planejou para mim. Porque é a vontade dele. A vontade dele, a Bíblia diz que não é que a gente pereça. É que a gente tenha a vida eterna. Essa é a vontade do Pai. Então, nós temos que entender e clamar a Ele, Senhor, faz em mim a tua vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então, a palavra diz, Paulo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, a gente olha e vê algo difícil, algo que está ruim, aparentemente, a gente está plantando até choro, porque a situação está difícil. Mas a palavra diz que tudo coopera. Então, é tudo. Ali não está falando, então, tal coisa coopera para isso, tal coisa não coopera. Não, tudo. Então, as partes boas e os ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus obedecem. E aqueles que amam a Deus vai orar nesse sentido. Senhor, cumpre em mim a tua vontade, não a minha. E aí vem, né? Cumpre em mim, faça a tua vontade aqui na terra como no céu. Nós, assim, para quem tem entendimento um pouco sobre o mundo espiritual, a gente sabe que tudo que acontece na terra já foi planejado no céu. Já foi planejado no mundo espiritual. E aí, conforme o Senhor já planejou lá, vai acontecer aqui. Entende? Muitas vezes depende de nós. Quando é algo para nós, vai depender de nós. Da nossa dedicação, do nosso esforço. Né? Da nossa dedicação, do nosso esforço, da nossa força de vontade, da nossa ação, como eu falei lá em Tiago 1, né, no primeiro vídeo. Então, tem detalhes que dependem de nós. E aí, depende de nós para que o Senhor faça, mas Ele já planejou. Isso não tira o planejamento dele lá no mundo espiritual, lá na terra. Não tira o que Ele já planejou para nós. Só que aí há partes que dependem de nós.
Então, vamos lá, aqui na terra como no céu. Então, o Senhor já planejou aí? Então, manda para cá. Faz aqui em mim o que o Senhor já planejou aí no céu. E aí ele fala, né? Deixa eu ver aqui. Certificado, vem... Ah, tá, esqueci desse detalhe, né? Venha a nós o teu reino, que é pedir para que o Senhor venha em nós, a vontade de viver no reino dele, o aprendizado de viver no reino dele, porque a gente já tem que se preparar aqui na terra, para quando chegar lá no céu não é nenhuma novidade. E aí seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Essa parte é muito interessante, porque a gente ora para o Senhor dar o pão nosso de cada dia, mas muitas vezes eu não entendi esse sentido. Dai-nos o pão nosso de cada dia. Por quê? Porque é o pão de hoje. É para o Senhor dar sobre nós o que nós precisamos hoje. Aí amanhã você vai pedir o seu pão novamente. Mas o pão é para hoje. O pão é para agora. O que você precisa é para hoje. Senhor, dai-me sobre mim o que eu preciso para hoje. Porque muitas vezes a gente se dispersa. A gente se distrai pensando no amanhã. A gente planeja algo para a semana que vem. E aí, por isso que estamos nessas crises de ansiedade. Planejar algo para a semana que vem, para o ano que vem, aí a gente vai vivendo, não está vivendo hoje. Você vai vivendo, passando pelo hoje, já sonhando com amanhã. E não é isso que a oração que Jesus trouxe a nós ensina. É que nós temos que viver hoje. Então, dai hoje a mim o pão que cabe a mim hoje. O de amanhã, o que você tem que fazer? Levantar e orar. E pedir o pão de amanhã. Mas isso amanhã. Hoje você tem que pedir o pão de hoje. A necessidade sua de hoje. Então, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Aí ele fala aqui, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quer dizer, Senhor, o Senhor vai perdoar minhas ofensas? Porque eu perdoei a do próximo. E se eu não perdoei a do próximo? Também não tenho perdão. Isso é muito necessário que vocês entendam. Se você não perdoou o próximo, você também não tem o seu perdão. Quem não perdoa, não é perdoado. Então, a gente ora, dai-nos o pão nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas se não perdoamos, não seremos perdoados. E não nos conduzas à tentação. Acende, por favor, filho, que é escuro aqui. Glória a Deus. Entende? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. E aí eu fico pensando, mas o Senhor nos conduz à tentação? Eu creio que não. Mas livrai-nos do mal vai depender de nós, mas Ele consegue. Só que sempre as nossas atitudes. Então, a palavra diz, né? Fuge do diabo. Como é que é? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é resistir todos os dias. Não é resistir hoje. Amanhã você está distraída, o inimigo vai voltar. E ele volta do mesmo jeito. Se você for parar para pensar, chega até a ser chato quando você identifica. Você fala, mas de novo, Satanás? Você já fez isso semana passada, você não viu que eu não caí? Quando a gente identifica, fica até sem graça, fala, já tá chato, né? Bola outro plano. Mas quando você cai, ele continua e você vai caindo. Então, o Senhor pode nos livrar do mal. Mas, se você resistir, um ponto a mais para você. E aí ele vem falar, porque teu é o reino. Você entendeu que do Pai é o reino? Do Pai é o poder e do Pai é a glória.
Para sempre, isso nunca vai mudar. Para sempre, o Pai vai ter o poder. O reino é do Pai. E a glória sempre vai ser dele. Como eu disse ontem, acho que ontem na live sobre Jesus, que Jesus veio para nos mostrar o Pai. Ele veio para nos mostrar o Pai. E a glória que ele trouxe não era para ele. Ele veio para que nós glorificássemos o Pai. Amém? E aí vamos ao terceiro versículo. Fica em Romanos 8, 26 e 27. Hoje eu tive que fazer a live mais cedo por conta de que eu tenho um estudo para fazer agora às 2 horas. E como eu queria pegar portal, então eu peguei o portal do meio-dia. Porque eu sempre pego o portal das 3 horas da tarde. Romanos 8, 27. 26 e 27. Olha aqui. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de ser expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito Santo, a intenção do nosso Espírito. Aquele que sonda os corações, que é o nosso Pai, conhece qual é a intenção do nosso Espírito, não o Espírito Santo. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Nessas 2 leituras tem 4 falando sobre o Espírito. E aí vamos ter que identificar quais são os Espíritos que Paulo está falando. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Então, por isso, a necessidade de termos ele intimamente conosco. Como eu disse, o Espírito Santo, acho que tem uma live sobre o Espírito Santo, seria interessante, você assistir também, para você entender um pouco sobre para que ele veio, por que ele veio. E o Espírito Santo é o que está aqui na Terra. É ele que cuida de nós. É ele que lapida, é ele que trabalha. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado. Não adianta a gente querer brigar, esbravejar, por mais que a gente sofre com essa história de querer que as pessoas sejam assim, assado. Mas a gente às vezes não consegue nem corrigir a gente, imagina os outros, Mas o Espírito Santo de Deus, quanto mais a gente se aperfeiçoa, quanto mais a gente busca ele, mais ele vai trabalhando em nós os detalhes que precisamos mudar. E aí, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de seres expressos por meio de palavras. Por quê? Porque a gente não consegue. Muitas vezes a gente está focado nos problemas, no que está acontecendo com a gente. E aí a gente vai, Senhor, olha o que está acontecendo comigo, age e tal. Então, assim, a gente vai e ora com detalhes. Às vezes a gente faz uma tempestade em copo d'água, que não é necessidade. Então, Paulo fala que a gente não sabe como orar. Mas o Espírito intercede por nós. Então, o Espírito, é como se o Espírito Santo, por exemplo, você faz uma oração e o Espírito Santo está no meio do caminho. Então, ele vai ali na mesinha de escritório dele e ele vai falar assim, isso eu vou mandar pro Pai. Não, isso não precisa hoje. Isso eu mando na oração de amanhã. Isso eu mando pro Pai hoje, que ela tá precisando hoje. Isso manda na oração de amanhã. Então, ele vai intercedendo e levando a oração ao Pai da nossa necessidade do pão diário, tá? Lembre-se desse detalhe.
é do pão diário. E aí, ele fala no 27, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos, em conformidade com a vontade. Então, o Pai, glória a Deus, então o Pai conhece as intenções do Espírito, e o Espírito busca pela santidade em nós. Amém? Deixa eu ver se eu consegui falar tudo. Sim, aí nós vamos. Mateus 26, do 36 a 46. Esse é muito interessante, porque tem duas, é assim, cada um conta uma história, né? A gente vai ler Mateus, depois a gente vai ler Marcos, pra gente ver, Lucas, pra gente ver a diferença. Mateus 26, e 36 ao 46. E aí, a gente vai ler em Lucas 22. (39 ao 46). Aleluia. Ó, esse aqui vai falar que Jesus no Getsemane. Então, né, Jesus foi com os discípulos para orar no Getsemane, um lugar chamado Getsemane. Isso foi antes dele ser traído, antes de Judas entregar ele, né, antes da morte, depois da ceia que Jesus teve. Depois da ceia que Jesus teve, que disse a Pedro que ele trairia, que no fim das contas foram todos os discípulos que fugiram, né? E deixaram ele sozinho. Também não tinha o que fazer, né? Mas. E eles o seguiram de longe. Então ele foi, levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E aí ele começou a entristecer. Isso segundo Mateus. E aí Mateus vai falar, né? Que ele disse, ó, minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Ele chamando os meninos para estarem. Pedro, Tiago e João. Aí ele foi um pouquinho mais para frente. Prostrou o rosto na terra e ele pediu para o pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas como tu queres. E essa é uma oração que tem a ver com as coisas que eu já venho falando. O Senhor Jesus nos deu um exemplo de tudo que ele estava passando, tudo que ele estava sentindo, mas o que ele fez. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo faça a sua vontade. Oi, Bianca. Shalom, meu amor. Deus abençoe. Hoje eu estou falando sobre oração, Bianca. Aí depois você assiste o comecinho. E então, olha isso que Jesus nos ensinou. Ele estava sofrendo, ele estava angustiado, ele estava, creio eu, desesperado pela sensação que ele estava sentindo. Agora passei até a entender, porque assim, o mundo espiritual estava muito estranho. Eu passei a entender porque eu passei por isso essa semana, que a gente está em mudança lá na igreja para outro salão. E aí eu fui à igreja na quinta e cheguei lá e eu disse assim, eu já não queria ir, mas como eu não tinha ido na semana, eu fui. Oi, Cá! Tudo bem, Kátia? Deus abençoe. Saudade, amiga. E aí,
eu fui à igreja, já fui porque eu já não tinha ido na semana passada, falei, eu vou. Mas eu não sabia que tava, o espiritual estava todo movimentado, todo no plano de mudança. E aí, beleza, cheguei lá, eu já fui meio contrariada. A hora que eu cheguei, eu não consegui orar de outro jeito. Já comecei a orar em línguas, e aquele desespero, aquele meu coração acelerava. E eu falei, gente, isso não é normal. Eu falei, gente, eu não quero estar aqui, o que está acontecendo? Eu falei, Senhor, eu não quero estar aqui, meu Deus do céu, eu não quero estar aqui. E aí, a hora que eu olhei, aí eu vi a apóstola e o apóstolo. Falei, bom, eles estão aqui, né? Eu vou ficar, mas eu não tava querendo ficar. Aquilo já tava me dando uma vontade de chorar. E aí eu fui, a hora que eu ia indo embora, eu encontrei com ela no bebedouro, na reta da saída. Aí eu falei assim, apóstolo, eu não tô bem. E ela, o que você tem, pastora? Falei, apóstolo, eu não sei, apóstolo, eu tô sentindo... Olha, até lembro da sensação. Eu falei, eu tô sentindo muita angústia, meu coração tá acelerado e eu não quero ficar aqui, eu não quero estar aqui. Aí ela falou pra mim, é que você tá sentindo no mundo espiritual. No mundo espiritual a gente já... Os anjos, já tá tudo se preparando para ir embora. Então, assim, falei, Espírito Santo, o que eu faço? Aí ela falou assim, ó, você tenta ficar mais um pouquinho, mas caso você saia no meio do culto, não tem problema, eu já sei porque você está indo. É porque a gente sente, não tem como. Quanto mais você chega mais próximo de Deus, mais você sente o mundo espiritual. Então, assim, agora que eu consegui entender o que Jesus estava passando. Porque eu nunca tinha passado. Eu sinto em vários lugares que eu vou, eu sinto peso e tal, mas não essa confusão que foi dentro de mim na quinta-feira. E agora eu tô entendendo essa revelação que o Senhor Jesus estava passando. Porque ele estava sentindo a mudança no mundo espiritual. Porque, assim, isso foi um dia à noite. Nessa noite ele foi preso, porque ele fez a última ceia. Então, ele já estava naquela coisa de falta poucos dias. Então, foi a última ceia. Aí, ele foi preso nesta noite. Aí vocês que entendem um pouco do mundo espiritual, imagina como que foi isso. Eu não tinha entendido, agora eu entendi. É muito doido. Porque aí ele foi preso à noite, e aí ele passou a noite preso. No outro dia de manhã, o Sinédrio já preparou ele para ir para a prisão, e aí ele passou por todos os açoites, todo o sofrimento dele, e aí, aí logo ele foi crucificado. Vocês entendem, assim, eu passei a entender agora como que estava o mundo espiritual naquele momento. Eu preciso até lembrar disso para pôr nos meus estudos. E então o Senhor Jesus sentia a movimentação do mundo espiritual e a necessidade. Então o interessante que era a oração dele era essa: Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Porque é sobre isso, é a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. E aí o que eu acho interessante, que eu não vou ler ele todo, e aí a gente sabe que aqui vai ter, ele foi por 3 vezes, ele foi orar, voltou, os discípulos estavam dormindo, ele foi orar novamente, voltou, os discípulos estavam dormindo novamente. Então, assim, não é? Foi difícil para Jesus nesse dia. E ele pedindo para os discípulos para ficarem acordados. Vocês não podem vigiar comigo nem 1 minuto, nem 1 hora. E aí, aqui é a diferença de Lucas, porque Lucas traz uns detalhes, 2 detalhes de diferença que eu falei que forte. Porque assim, Mateus vem, fala do que aconteceu, mas Lucas fala que apareceu um anjo. Porque assim, chegando, aí ele fala aqui, Lucas, né? Chegando ao lugar, Jesus instruiu: orai para que não venhas cair em tentação. Só que assim, Lucas já não fala que foi 3 vezes que Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo, ele já resumiu bem resumido. Mas ele fala sobre a história, né? Que Jesus fala para eles: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí, em relação à carne ser fraca, gente, a carne é fraca porque ela precisa dormir, ela precisa comer, ela precisa de água. Não é a carne é fraca pro pecado, tá? A carne é fraca porque ela precisa da alimentação, de coisas aqui da terra. O pecado é ser vergonha em si mesmo, tá? Não tem nada a ver com carne fraca, não. Aí vamos lá.
E aí ele vai falar, né, que o Jesus se afastou, né, e aí ele fala que foi um tiro, com a distância de um tiro de pedra, quer dizer, você joga uma pedra mais ou menos a distância que Jesus se afastou dos discípulos. E aí ele fala assim, ó, Jesus orando, né, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que desejas. Aí foi então que apareceu um anjo do céu que o encorajava. E aí Mateus não vem falar desse anjo, porque na realidade Lucas não estava lá, nem Mateus. São histórias que eles ouviram, provavelmente, dos discípulos. Nesse período dos 50 dias, creio eu, porque tinha algumas coisas que Jesus falava para eles, não conte enquanto eu não subir. E aí, esse aqui foi uma história contada para eles. Então, assim, cada um absorveu a sua parte. E aí, Lucas conta que apareceu um anjo para acalmar Jesus. Olha que lindo. E aí, outra coisa que ele fala, que Lucas fala, que é em grande agonia, orava ainda mais intensamente. Então, cada vez que Jesus vinha, encontrava os discípulos dormindo, ele voltava e clamava ao Pai, mais desesperadamente. E aí, novamente, ele ia lá, encontrava os discípulos dormindo, voltava e orava ao Pai. Mas o Lucas já remediou essa parte, falou, não preciso contar esses detalhes. Mateus já está contando. Ai, coceira no meu ouvido. E aí fala que Jesus, o seu suor, a ansiedade dele, o desespero que estava dentro dele, a sensação do mundo espiritual ao redor dele, porque estava tudo sendo armado, né, para que acontecesse da forma que Deus planejou. Aí Lucas fala que teve o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue. Mateus não fala sobre isso, mas Lucas fala. E aí quem estava lá? Pedro, Tiago e João. O João escreveu, mas eu não sei se o João escreveu essa parte, então a gente precisa ler, que João focou em outros detalhes. Então essa é a diferença. E aí fala aqui, ó, assim que levantou a oração, voltou à presença dos discípulos, encontrou eles dormindo, né? E aí eles falou para eles levantar e orar. Até que chegou o momento, que era o momento da entrega, que Jesus disse, levantai-vos, é chegada a minha hora. E aí essa parte, né? Eu estou lendo e essa parte, sim, eu fico muito emotiva quando entra a parte da crucificação, tudo que Jesus passou. É muito forte, sem merecer. E aí eu quero trazer para vocês, deixa eu ver a hora, porque eu não sei. Nossa, já é 47. Então eu vou trazer para vocês as 9 lições que o Getsemane traz para nós. E eu vou encerrar aqui, porque não vai dar tempo de falar. As 9 lições que o Getsemane traz para nós. Primeira lição. Ele nos separa para orar. O que quer dizer? Porque Jesus estava com os discípulos, porque estava saindo da ceia. Ele levou só o trio que sempre estava com ele. Ele levou o trio com ele a mais à frente. Só que no momento em que ele foi orar, entregar ao Senhor, ele foi sozinho. Então o Getsemane nos mostra a necessidade de orarmos sozinho quando precisamos de uma solução do Senhor nos momentos mais difíceis que a gente passa. A necessidade é orar sozinho. A segunda lição que ele trouxe, que é orar sozinho, é a primeira, mas não se isolar. É diferente. Orar sozinho, entrar no teu quarto, fechar tua porta e orar sozinho. Mas não se isolar. É necessário estar perto dos íntimos. Jesus ia, orava. Quando ele voltava, ele estava com o trio, né? Pedro, Tiago e João. Mas aí, novamente, ele voltava e orava. Mas aí ele voltava novamente, ele não se isolou, porque ele poderia ter deixado. Muitas vezes a gente vê que
em questão de oração é que a gente não vai estar lendo. Mas ele se isolava. Ele ia para algum lugar, né, à noite, ia orar e voltava no outro dia, voltava no meio da noite, igual ele foi pro meio do mar no meio da noite, voltando de uma oração. Então ele sempre buscou estar orando quando ele tinha que conversar com o pai. E eu adoraria saber esses detalhes. Que ele falava com o pai e o pai falava com ele, né? Sou curiosa nessa parte. Só com Jesus. E aí, a terceira lição que ele traz, o Getsemane nos traz, é que a gente tem que derramar a nossa alma diante do Abba. Porque o que Jesus fez, ele já sabia, ele já veio para a terra para fazer, para ser cumprido o que foi planejado no céu. Então ele já sabia. Só que mesmo assim, ele foi lá e derramou diante do Pai a alma dele. Ele orou ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí, a quarta lição que o Getsemane nos traz é falar a Deus como se sente, se derramar, e aí logo após falar a Deus como se sente. Porque Jesus, ali não foi falado, mas Jesus, o Pai sabia, né? Mas a necessidade nossa é de falar ao Senhor: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. A nossa necessidade é de falar a Deus como nós pensamos. Entende? Falar ao Senhor como nós pensamos. Senhor, eu não estou concordando com isso. Eu sei que eu quero que seja feita a tua vontade, mas o Senhor me perdoe que eu não estou concordando. Eu gostaria que fosse diferente, mas eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A quinta lição que Getsemane nos traz é falar para a sua glória e o nosso bem. Por quê? Quando a gente faz a vontade do Pai, a gente glorifica ao Pai. Porque é Ele que nos mantém fazendo o que é certo. Então, quando a gente fala ao Pai: seja feita a tua vontade, Senhor, e entrega nas mãos dele, ele vai fazer o melhor. E quando o melhor acontece, porque nem sempre é do jeito que a gente quer, quando o melhor acontece, a gente vai e agradece. Então, a gente glorifica o Pai. A glória sempre é dele. E a gente agradece: Senhor, nem pensei nessa hipótese, mas o Senhor resolveu da melhor forma, Pai. Obrigado. A sexta lição que o Getsemane nos traz é que só nós conhecemos o valor da nossa luta. O que Jesus ia orar e falava para os discípulos: vigia comigo, ora comigo. Ele ia orar. Na hora que ele voltava, os discípulos estavam dormindo. E aí, a sexta lição é essa: só você sabe e conhece o valor da sua luta. Então não adianta você ir atrás de alguém para estar orando por você. Ô fulano, ora lá que eu preciso de solução disso, daquilo. Vá você orar. Porque você sabe a dor, você sabe o peso que aquilo está tendo na tua vida, você sabe a necessidade ou a urgência que você precisa. Então, só nós sabemos a dor da nossa luta. E aí, a sétima lição que o Getsemane nos traz: Deus é Pai até no Getsemane. Por quê? Porque nem toda dor, nem toda angústia, nem todos os processos que você está passando, o Pai vai te livrar. O Pai não vai, o nosso Pai, ele não vai atrás de filhos mimados. Ele não faz a vontade de filhos mimados. Então, até no Getsemane a gente aprende que Deus é Pai, que nós temos que chamar o nosso Pai, mas que Ele vai prover de acordo com a vontade dEle. E aí a oitava lição que o Getsemane nos traz é consolo e força. Porque no caso que a gente leu em Lucas, o Pai enviou um anjo. Jesus estava tão
atordoado, tão intenso com tudo que estava acontecendo, com a movimentação do mundo espiritual, com tudo que ele havia de passar, que ele pediu ao Pai para afastar o cálice. E aí, eu creio que Lucas, que está mais certo, Mateus não detalhou isso, então não é que esteja errado, mas eu creio que o Senhor enviou sim um anjo para acalmar Jesus, porque até aquele momento o Pai estava com ele. Então, a nossa 8ª lição do Getsemane é consolo e força que o nosso Pai nos envia no momento certo. E aí a 9ª e última lição que o Getsemane nos ensina é a perseverança. Paz do Senhor, Carla. Deus abençoe. Hoje eu estou falando sobre oração. E aí eu não vou conseguir ler todos os versículos que eu tenho, por conta do horário. Mas vocês assistam depois, tá? A live vai estar gravada. E é interessante vocês entenderem sobre como orar, quando orar, como funciona as nossas orações. E aí, a última lição é a perseverança de Jesus. Porque Mateus nos conta que ele foi por 3 vezes. Ele foi, orou ao Pai, e aí voltou. Os discípulos estavam dormindo. Aí ele voltou novamente, fez a mesma oração. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. E ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele foi novamente. Mateus nos fala que ele orou 3 vezes a mesma oração. E aí eu creio que entrou nessa parte Lucas, que disse que o Senhor enviou um anjo. Então, nesse momento, o Senhor enviou um anjo a Jesus para que Jesus se acalmasse. E logo após, chegou, o Judas e deu-lhe um beijo e entregou eles. Amém? E é sobre isso. A necessidade de orar, a necessidade de ter um particular com o Senhor, a necessidade de aprender mais do Pai. E isso ocorre no secreto. Ocorre ali quando você estiver no seu tempinho com Ele, no seu quarto, trancando a porta e clamando ao Pai que te vê. Amém? Vou estar encerrando, vou estar orando por vocês, porque hoje eu fiz ao meio-dia, mas vai ficar gravada a live, porque eu tenho um compromisso às 2. Então, eu estou aqui para cumprir o meu voto, né? Que eu fiz um voto com o Senhor, farei, acho que serão 11 lives. Então, cada dia vai ter um tema. E aí, vocês que não assistiram ainda, assistam as outras, estão aqui no meu Instagram. Vocês podem assistir, que eu garanto para vocês que são aprendizados interessantes. Porque foi o Espírito Santo que trouxe a mim esses versículos chaves. Amém? Deus, quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade de estarmos aqui. Senhor, eu peço que o Senhor traga sobre os teus filhos, Pai, o desejo, a vontade, a sede de estar cada dia mais orando, Pai, fazendo, Senhor Jesus, que o Senhor planejou sobre a vida deles. Senhor, instrui a cada um dos seus filhos, Senhor, que estão na live, que estarão assistindo esse vídeo, que eles venham, Senhor, aprender mais sobre a oração, que eles venham entender que a tua vontade, Pai, é a que prevalece, assim como Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a perseverar em oração. Jesus nos ensinou a orar, estarmos separados no nosso canto, orando. Jesus nos ensinou, Pai, que só nós sabemos a nossa dor, só nós sabemos a nossa luta, e que nós precisamos lutar, Senhor Jesus, pelas nossas vontades. Pai, eu quero te agradecer
para que o Senhor venha cada vez mais estar de encontro com cada um dos seus filhos, para que eles venham, Senhor, engrandecer e glorificar o teu nome, porque teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória, Pai, e de mais ninguém. Eu te agradeço mais uma vez por essa oportunidade, Senhor. Derrama sobre os teus filhos a sede que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês. Amanhã, provavelmente, a live vai ser às 3 horas. E creio eu que estarei explicando sobre jejum. Como funciona o jejum, para que serve o jejum e qual é a necessidade de estar jejuando. Amém? Beijos, fiquem com Deus.